O nosso trabalho ele está intitulado como Monumentos Naturais em Mato Grosso do Sul, Geoconservação e Importância no Estudo da Paisagem. Foi realizado por mim, Rafael Martins Brito, aluno da pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, minha orientadora Patrícia Helena Miranda Garcia, também da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o professor estrangeiro visitante Eduardo Salinas Chaves, também da UFMS. Em primeiro lugar, antes de entrar no mérito das questões relativas aos monumentos naturais, é necessário que se faça um contexto histórico da importância das unidades de conservação em si, das chamadas áreas protegidas, também em caráter internacional. As medidas direcionadas para a proteção de espécies peculiares da fauna e da flora, elas não são tão recentes assim, elas vêm desde a antiguidade, Temos exemplos na Europa, na Ásia, de imperadores que proibiam a caça de determinados animais ou que instituíam algumas florestas antigas como sagradas, justamente para proteger determinados locais ou até mesmo preservar alguns recursos que seriam necessários para a utilização posteriormente ou como uma forma de planejamento, como ocorreu na Inglaterra. Então era comum que florestas fossem protegidas por mitos, se resguardavam e eram determinadas como sagradas, e assim por diante. Porém, em tempos modernos, um exemplo de criação de área protegida que se tornou um marco na história recente foi a criação do Parque de Yellowstone, em 1872. E aí entra muito da questão da valorização das belezas cênicas e da grandiosidade das paisagens, como um elemento nacional de importância, considerando que os Estados Unidos, à época, era um país relativamente novo, se comparado aos países da Europa. Então esse parque é um parque enorme, ele existe até hoje, tem 9.000 km², ele é famoso pelas formações dos geysers, dos lagos de águas cristalinos, desfiladeiros, quedas d'água, enfim. E a criação desse Parque Nacional de Yellowstone, ele contribuiu e inspirou para a criação de outros parques em outros países, como foi o caso do Brasil. No caso do Brasil, o primeiro parque criado foi concebido em âmbito estadual. Foi o Horto Botânico, na cidade de São Paulo, em 1896. Mas, embora esse tenha sido o primeiro parque, que virou parque posteriormente, na verdade, o marco conhecido no Brasil como o primeiro parque foi o Parque de Itatiaia, criado em 1937. Ficou reconhecido por ser o primeiro em âmbito nacional. Então, mesmo após a criação dos primeiros parques, das primeiras unidades de conservação, essas unidades, vamos chamar assim, do pré-SNUC, elas continuaram sendo criadas de uma maneira desmembrada em diferentes setores do governo e, vamos dizer assim, que pouco articuladas. Então, em 1990, cria-se um projeto de lei que posteriormente, em 2000, mais precisamente em 18 de julho de 2000, viria a ser a Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que implementa e institui a gestão de unidades de conservação e distribui essas unidades entre 12 categorias, entre as quais a categoria Monumento Natural está inserida, que é abarcada no grupo de proteção integral, ou seja, do uso indireto. Então, apenas para contextualizar e inserir a questão da geodiversidade, é importante salientar que a diversidade biológica ela apresenta uma relação direta com os aspectos da geoconservação, no qual as características e processos geológicos eles têm seus valores significativos e são tão sensíveis a distúrbios quanto a biodiversidade. Então, nessa perspectiva, o objetivo do trabalho foi entender o histórico dos monumentos naturais, identificar os aspectos e atributos da sua geodiversidade
e explorar sua importância nos estudos da paisagem no estado de Mato Grosso do Sul. O método de análise ele é pautado da seguinte maneira: na revisão bibliográfica, na consulta de dados e informações em diversos órgãos oficiais, seja no Ministério do Meio Ambiente, no Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, nas suas secretarias municipais, órgãos gestores de unidades de conservação, em planos de manejo, e é concebido de forma onde é colocada a organização, a apresentação e análise dos aspectos históricos, físicos e geográficos, relação e importância no Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Quanto ao histórico e conceitos, é necessário salientar que a identidade nacional e a exploração de recursos nos Estados Unidos elas têm ligação direta com a criação de parques nacionais e também monumentos nacionais à época, hoje conhecidos como monumentos naturais, à medida que duas questões eram latentes à época. Primeiro, a exploração do sudoeste americano, né, e a expansão de ferrovias e, ao mesmo tempo, a descoberta de relíquias como fósseis pré-históricos, o que levavam à criação dos monumentos nacionais. Porém, em áreas que não se tinha aí tanto avanço e interesse econômico da mineração ou da agricultura. Então havia aí a junção desses dois quesitos. Áreas pouco interessantes para o desenvolvimento econômico, mas o que eram chamados de maravilhas geológicas, que detinham paisagens singulares ou espécies em determinados locais com apelo popular de conservação. A categorização pela UICN dos monumentos naturais ela só ocorreu em 1942, mesmo sendo já instituída no Brasil desde 1937, pelo Decreto de Lei nº 25, que era efetivamente protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A Resolução CONAMA, número 11 de 1987, viria a declarar os monumentos naturais como categorias, né, de unidade de conservação, mesmo antes já da lei do SNUC, que foi instituída, promulgada em 2000. Então, afinal, qual a função e os objetivos principais dos monumentos naturais? De forma sucinta, segundo especificado na lei do SNUC, seria preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Temos aí uma dinâmica nessas áreas, nesses monumentos naturais, de gerenciamento similar à categoria parques, porém sendo locais com uma área relativamente menor, né? Uma área pequena, que não abriga tanta diversidade de ecossistemas no caso. Bom, segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, em âmbito nacional, das 791 unidades de conservação de proteção integral, 59 são monumentos naturais. Isso dá 0,02% da área terrestre. Cerca de 11.600.000 hectares são destinados, no total, aos monumentos naturais, com 2,48% do total de todas as categorias de unidades de conservação das 12 existentes. A sua distribuição ocorre nos biomas Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Marinho. A nível nacional, observa-se que os aspectos geomorfológicos são as principais motivações aí para a criação dos monumentos naturais, seguidos da biodiversidade e de elementos culturais. Então, os principais aspectos aí encontrados e as motivações para a criação desses monumentos naturais são os resquícios paleontológicos, resquícios arqueológicos, maciços, cavidades naturais, serras, inselbergs, rios, lagoas, cânions, cachoeiras, falésias, dunas e ilhas oceânicas. Já a nível estadual,
Pode-se dizer que o movimento de implantação das unidades de conservação em Mato Grosso do Sul, se comparado a outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, eles são, de certa maneira, mais recentes. Dos aproximadamente 1.628.000 hectares destinados às unidades de conservação no estado de Mato Grosso do Sul, aos monumentos naturais, são destinados 18.751 hectares. Isso corresponde aí a 0,07% do território estadual. Esses monumentos naturais, eles ficam localizados nos municípios de Alcinópolis, Sonora, Figueirão e Bonito, sendo que 2 monumentos naturais estão localizados na cidade de Bonito e 2 em Alcinópolis. Algo interessante de se observar é que a expansão desses monumentos naturais ela coincide com um período de maior expansão também de todas as unidades de conservação no estado, que abrangendo todas as categorias, onde foram criadas de 2001 a 2010 cerca de 73 unidades em diferentes regiões. Algo interessante a se observar também é a questão do cadastro dessas unidades, tanto no sistema estadual como no sistema nacional, assim como a existência do seu plano de manejo e das suas zonas de amortecimento, que é uma questão importantíssima no que consiste ao planejamento e ao alcance dos objetivos propostos por essas unidades. Então, observe-se aí que existem áreas variadas, indo desde 18 hectares, como é o caso do Monumento Natural do Rio Formoso, até 5.597 hectares, como é o caso do Monumento Natural Serra do Bom Jardim. Então, você tem uma diferença grande aí na área entre essa mesma categoria. O foco desses monumentos naturais em Mato Grosso do Sul, assim como em âmbito nacional, é também na geodiversidade, onde essas características estão ligadas a aspectos geomorfológicos como serras, resquícios arqueológicos, resquícios paleontológicos, cavidades naturais e rios. Assim, por vezes com mais de um atributo principal para a mesma unidade de conservação, associando em alguns casos justificativos de proteção de espécies da fauna e da flora e aspectos culturais e históricos, como são os casos dos monumentos Serra do Bom Jardim, Serra do Bom Sucesso e Gruta do Lago Azul. No caso, o Monumento Natural Municipal Serra do Bom Jardim e também o Monumento Natural Municipal Serra do Bom Sucesso expressam uma união dos atributos elencados anteriormente, como aspectos culturais e históricos, proteção de espécies da fauna e da flora, além de ter uma especificidade que é abrigar o maior sítio de arte rupestre registrado no estado de Mato Grosso do Sul, que dá origem ao Parque Natural Municipal Templo dos Pilares. Os monumentos naturais Serra do Pantanal e Serra do Figueirão, localizados nos municípios de Sonora e Figueirão, eles observam os mesmos critérios de criação relativos à geodiversidade encontrados nas unidades localizadas em Alcinópolis. Contudo, sem a presença dos elementos históricos e culturais como justificativo para sua criação. No caso dos monumentos Gruta do Lago Azul e Rio Formoso, localizados no município de Bonito, estes já apresentam características diferentes dos demais quanto à geodiversidade. No caso do monumento Gruta do Lago Azul, o objetivo de interesse de preservação está no patrimônio espeleológico, sendo as grutas consideradas um patrimônio natural e cultural da região. O monumento estadual do Rio Formoso está associado aí a formações de piscinas naturais e cachoeiras. Segundo o Moro 2008, os barramentos naturais formados ao longo do Rio Formoso se configuram em uma sequência de lagos interligados, sendo uma das principais atrações turísticas do local. Então, assim, os atributos
dos monumentos estaduais, desses dois últimos, tanto do monumento do Rio Formoso quanto da Gruta do Lago Azul, eles têm em comum, na sua essência, os objetivos, a manutenção e a evolução também do potencial turístico de natureza e de recreação. Então, nota-se que os principais atributos para a instituição dos monumentos naturais do Estado, eles coincidem com as características de geodiversidade mais comuns encontradas em âmbito nacional, envolvendo aí, em pelo menos metade dessas unidades de conservação mais de um atributo, como é o caso do Monumento Natural Municipal Serra do Bom Jardim, Serra do Bom Sucesso e Gruta do Lago Azul. Quanto à análise do conceito de paisagem e da estruturação, da criação e da implementação dos monumentos naturais, é necessário ter em mente, é necessário entender um conceito básico sobre o que foi entendido como a paisagem nesse trabalho, sendo um sistema espaço-temporal complexo e aberto que se origina e evolui na interface natureza-sociedade, integrado por elementos naturais e antrópicos, com estrutura, funcionamento, dinâmica e evolução próprias, que lhe conferem integridade, limites espaciais e hierarquia, constituindo uma associação de elementos e fenômenos em constante e complexa interação, movimento e intercâmbio de energia, matéria e informação. Sendo assim, a escolha para a preservação desses aspectos naturais e culturais, eles estão claramente relacionados a esse amplo conceito, a esse amplo e polissêmico entendimento do conceito de paisagem. Então, os anseios de preservação da diversidade biológica que estão arraigados nessa concepção, eles têm de certa forma, uma estreita relação com as questões da geodiversidade. Sendo assim, considera-se que a biodiversidade é uma consequência da evolução geológica do nosso planeta, que inclui sua estrutura, litologia e a história de seu desenvolvimento, por um lado, e as condições climáticas existentes em um determinado território, por outro. Assim, se origina um relevo particular que é capaz de redistribuir energia, fluxo de matéria e informação, tanto de fora do sistema quanto do interior. Quanto à intensificação das ações antrópicas, sabe-se que essa consequente transformação na matriz das paisagens naturais, ela acentua a tendência, como foi vista no começo, a tendência nos Estados Unidos de se reservar áreas pouco atrativas economicamente. Essas tendências elas se repetem, impondo aí uma pressão externa frequente e ocasionando a fragmentação do seu entorno, o que é também detectado nessa pesquisa. Conclui-se, portanto, que os principais atributos que incluem a justificativa da instituição dos monumentos naturais são as serras, as cavidades naturais, rios, sítios paleontológicos e também envolvem questões históricas e culturais, como sítios arqueológicos. Então, o objetivo e função dos monumentos naturais, eles também carregam a função de preservar as belezas cênicas naturais nas diferentes regiões. A cultura e a história dos povos e lugares permeia também diretamente a consolidação e a valorização dos aspectos que constituem a paisagem, onde aí claramente também a presença das questões relacionadas à biodiversidade, elas não ficam excluídas, elas também são parte constituinte dos objetivos, se não primários, dos objetivos secundários, especificamente desta categoria de unidade de conservação. E a singularidade das paisagens e seu potencial, ela está, em alguns casos, como do Monumento Natural Municipal Serra do Bom Jardim, Serra do Bom Sucesso, Gruta do Lago Azul e Rio Formoso, ligado aí à expansão da atividade do uso indireto dos recursos naturais, como o do ecoturismo, sendo que são evidenciados no estudo a importância
do planejamento e da conservação também do entorno dessas unidades de conservação, pelo estabelecimento e pelo manejo das suas zonas de amortecimento. Então é isso e muito obrigado.